Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre a situação da saúde pública de Itaúna. Após a nova administração do prefeito Gustavo Mitre começar aqui na cidade, muitos desafios estão aí pela frente para serem enfrentados, muitos gargalos e, claro, problemas que precisam ser resolvidos para o bem-estar da população. Bom, e no programa de hoje nós vamos entender o que está sendo feito e quais são os investimentos que vão ser feitos aí ao longo dos próximos anos. Bom, e quem comenta sobre a situação para a gente, tanto das demandas quanto também das soluções, é o novo secretário municipal de saúde aqui de Itaúna, Alan Rodrigo da Silva. E ele veio ao nosso programa hoje explicar todas as mudanças que estão sendo feitas e, claro, os investimentos que serão feitos ao longo dos próximos meses. Bom, Alan, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. E eu começo o nosso programa te perguntando o seguinte: como que você encontrou, a área da saúde aqui em Itaúna, uma vez que a gente sabe que é uma cidade hoje que tem mais de 100 mil habitantes e que precisa ter uma saúde efetiva para a população? Sim, Itaúna tem uma posição estratégica dentro da regionalização de saúde, porque ela é uma cidade polo, Então, quando a gente fala isso em relação à captação de recursos, seja do Estado ou da União, é uma cidade que tem uma representatividade regional, então é uma população descrita de em torno de 150, 180 mil habitantes. Mas localmente, do município, em torno de 100 mil, a gente se deparou com uma situação um pouco preocupante em alguns aspectos, em níveis de atenção, por exemplo, a própria atenção primária, com uma cobertura ainda vazia em algumas regiões, mesmo apresentando indicadores de cobertura acima de 90%, é uma cidade que tem ainda bastante áreas descobertas, Então, essa territorialização, essa redistribuição das equipes é um desafio que a gente tem para fazer na relação à atenção primária, e a cobertura de saúde bucal, Itaúna é uma das mais baixas da macro-região. Então a gente precisa investir muito nessa linha, e isso passa diretamente pela estrutura física, porque muitas unidades não têm sequer o consultório odontológico, Então a gente precisa trabalhar com a reestruturação dessa rede física, com melhoria dessa estrutura para que comporte um consultório odontológico e a gente consiga melhorar a cobertura da saúde bucal na atenção primária. A gente percebe, por exemplo, na atenção especializada também, que mesmo tendo o SEMO, um equipamento importantíssimo para a cidade e até para a região, que tem alguns atendimentos regionalizados lá, a gente percebe que a gente ainda tem desafios em relação, por exemplo, à contratação de médicos especialistas, A gestão assumiu e recentemente se deparou com um problema sério, que foi um credenciamento desses especialistas, que a gente observou que esse credenciamento ele limitaria o acesso. Então a gente já está trabalhando em estratégias para potencializar a contratação desses profissionais, que seja possível, inclusive, o pagamento por demanda, por consultas, para que esse profissional consiga trabalhar bem, seja bem remunerado e a população, em consequência, seja assistida. Porque a primazia, o prefeito sempre enfatiza, é a saúde, é resolver o problema do usuário. Então, não adianta ter a oportunidade de especialidade se essa especialidade não vem na necessidade do usuário, que resolva, Então, a gente percebeu esse desafio, estamos preocupados e estamos trabalhando já em cima disso. E na atenção terciária, o hospital é o maior equipamento do SUS do município, o nosso único hospital filantrópico, é um hospital regional, É um hospital que atende a região em diversas linhas, e principalmente a oncologia, é um hospital que já tem o serviço de quimioterapia. Estamos trabalhando também, o prefeito tem ido a Brasília, tem buscado, junto ao governo federal, a possibilidade de trazer um serviço de radioterapia para cá, para a gente ter oncologia completa no município de Itaúna e poder captar recursos. O Hospital Manuel Gonçalves, eu sou filho da terra e tenho um orgulho muito grande do Manuelzão, é um hospital com um potencial absurdo, até para a gente fazer procedimentos de interesse estadual, para captar recursos. Então, é um equipamento que tem desafios do ponto de vista de gestão, mas eu acredito que os potenciais sejam ainda maiores que os desafios que o hospital tem. Acredito que uma boa gestão,
é uma determinação do prefeito e concordo em absoluto com isso, que seja uma gestão colaborativa com o hospital, participativa da gestão do hospital, como tem sido nesse início de mês. A gente tem encontros periódicos, temos alinhado processos de trabalho para melhorar o faturamento do hospital, de fato dedicar a produção disso, para que o Ministério enxergue essa produção e a gente consiga captar mais recursos federais para poder ter um financiamento mais sólido para o hospital. Agora, Alan, a gente sabe, né, que a saúde é um dos principais gargalos de qualquer cidade, porque afinal, saúde pública, né, o SUS hoje não dá conta da demanda, então acaba que as cidades precisam também de fazer convênios, fazerem ali também algum tipo de parceria com outros municípios, né? A gente tem hoje uma macro-regional muito grande, que é de Divinópolis, então que está muito pertinho aqui. Então como que está também essa questão das parcerias? Porque a só cidade também não dá conta de abranger tantos atendimentos assim, né? A gente tem uma máxima na saúde coletiva como um todo, seja ela tanto a saúde pública quanto a privada, que saúde ela não tem preço, mas ela tem um custo, né? Então, para esse sistema funcionar, ele precisa ter uma organização financeira e orçamentária que supre a necessidade do sistema. A necessidade é crescente. Pós-pandemia, a gente percebeu um adoecimento quase que generalizado, seja em transtornos mentais, mesmo em transtornos físicos, né? A gente tem uma epidemia de baixa de ferritina, por exemplo. A gente frequentemente tem recebido na atenção primária mulheres e homens tomando suplementação de ferro exatamente por essa carência. E a consequência dessa carência traz outros agravos, perda de memória, fadiga, indisposição, que por sua vez vai gerando outros agravos. Então a gente percebeu que o pós-pandemia também trouxe desafios muito grandes. E entre eles, um desafio que já era antes da pandemia, piorou agora, é a questão do financiamento. Então, a gente, como tem uma organização regional hierarquizada, ou seja, a gente tem o polo e os municípios adjacentes, a gente tem o polo macro, que é Divinópolis, é uma rede de municípios que devem se complementar. A gente tem um modelo de pactuação, que é a programação pactuada integrada, que são referências daqueles municípios. Então, o município ele precisa fazer raio-x aqui em Itaúna porque ele não tem. Ele encaminha essa PPI, essa programação anual para o município. Ela é absolutamente mais baixa do que o custo operacional daquilo. Então, por exemplo, às vezes manda uma cota de 10 PPIs para cá para realizar um raio-x. Teoricamente era para ele fazer 10 raio-x. O custo é muito baixo. Então, é preciso haver um termo de cooperação entre esses municípios que a gente consiga viabilizar esse acesso do ponto de vista econômico, porque é por economia de escala. Não vai se ter todos os equipamentos em todos os municípios. Então, é preciso, essa organização do polo, é preciso que o polo se organize para ter oferta de serviço para que a região consiga resolver no polo. Então, essa é a economia de escala, é concentrar recursos, mas devolver serviços. É o que a gente espera realmente, tanto para a micro de Itaúna quanto para a macro-oeste como um todo, né? Agora, Alan, a gente também vê que aqui na cidade a gente tem muitas UBSs, tem aí o SEMO, né, que é o Dr. Ovídio, que atende várias especialidades médicas, né, inclusive recentemente a gente teve aqui médicos que atendem lá na unidade, e a gente também tem, claro, o Hospital Manuel Gonçalves. Hoje, essas unidades conseguem atender a demanda de Itaúna ou vai precisar aí construir mais UBSs, expandir o Manuel Gonçalves, expandir o SEMO, para que a população também consiga ser bem atendida dentro da cidade? Porque o que acontece muito hoje, não só aqui em Itaúna, mas nas cidades do interior, é as pessoas irem buscar atendimento em Belo Horizonte, em Divinópolis, justamente porque às vezes não tem aquela especialidade aqui no município. Então, como está essa situação? Sim, é uma situação que, como eu disse, a gente pegou um desafio tremendo, foi em relação à contratação desses especialistas. É uma questão, inclusive, que a população gera um clamor muito grande, e a gente está preocupado com isso, da população entender essa transição, porque é um programa que a gente espera resolver em abril, que é a contratação desses médicos via PJ, onde eles serão contratados no modelo de produção. Então, o município passa a remunerar esses profissionais por consulta realizada, não por carga horária desse profissional, enfim. Porque o que é o desafio da medicina especializada? Esse profissional, ele investiu tempo e dinheiro para se qualificar,
exatamente para ele valorizar o seu trabalho e ter isso no mercado e ter seu consultório. Então, o Sistema Único, para se tornar competitivo com esse profissional junto ao consultório, ele precisa ter um modelo de contratação mais eficiente que remunere esse médico de maneira correta, dentro de um ordenamento lógico de financiamento. Isso, Itaúna tem um potencial tremendo de ser uma referência, tanto na macro quanto no estado. Nós estamos geograficamente muito próximo de Belo Horizonte e de Divinópolis, que são 2 polos de formação de profissional e de especialização. Nós temos grandes centros de residência, por exemplo, como a própria Belo Horizonte, João 23, e temos o São João de Deus, e em breve o Hospital Regional. Então, nós estamos no epicentro de um centro de formação de especialistas muito profícuo para a gente cooptar, digamos assim, esses profissionais para cá. Então, a gente está construindo uma matriz de gestão para que Itaúna torne-se um ambiente atrativo de negócio para que esses especialistas fixem na cidade, onde a gente consiga ofertar para eles uma segurança de trabalho e, consequentemente, o usuário vai sentir isso, porque a gente vai conseguir resolver o problema de Itaúna em relação à fila de especializada e, em consequência, ofertar serviços para a região. Porque esse médico está aqui, aí volta na questão da economia de escala. Como a gente vai trazer especialistas para cá, a gente vai procurar os municípios de referência e falar, ofertamos especialidade de neuropediatria. É uma especialidade que nós temos hoje, só em Itaúna, mais de 500 meninos aguardando de demanda reprimida. Resolvendo esses 500, a gente vai mandar esse profissional embora? De maneira alguma. A gente vai ofertar esse serviço para outros municípios, para que financeiramente os outros municípios ajudem nesse financiamento e fixem o profissional aqui. Isso na atenção especializada. Na atenção primária, nós já solicitamos junto ao Ministério o credenciamento de mais 4 equipes. A gente tem uma insuficiência ainda, como eu disse anteriormente, a gente tem regiões, por exemplo, estamos construindo a unidade do Peixota, que é um bairro bem distante, saindo para a zona rural, é um bairro ainda, uma área de descoberta gigante, ele cresceu muito rápido, tanto que a gente percebe que a população ali do Dr. Ovídio para trás, digamos assim, aquela região da cidade, ela abarca quase 1/3 da cidade naquela região. E é uma população que, se você comparar, por exemplo, com o centro da cidade, que tem uma população SUS dependente de em torno de 30% a 40%, você pega essas regiões, a população SUS dependente chega a mais de 60%. Então, é uma região que, além de populosa, é uma população que usa o SUS, precisa do SUS, e tem regiões desassistidas. Então, a gente já solicitou junto ao Ministério, a gente pretende no planejamento aí desses 4 anos construir algumas unidades, a gente tem trabalhado para reformar algumas, porque o ideal é sair do aluguel, porque aí a gente pode investir recurso do erário, porque aquilo é um investimento, não no aluguel, e a gente aumentar essa cobertura de atenção primária. Precisa muito. Ok, Elan, agora a gente vai para o nosso primeiro intervalo, daqui a pouquinho tem mais observações. Até já. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor. É na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Seurb realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de REURB, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas Seurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Beams, luxo e super luxo.
Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. De volta com observações que hoje fala sobre a situação da saúde pública aqui de Itaúna. Bom, Alan, agora a gente vai falar sobre a questão das melhorias nas unidades básicas, né? Recentemente vocês reformaram a unidade básica do bairro Cidade Nova, que já era uma demanda antiga da população, e a gente sabe, como você falou agora há pouco no bloco anterior, que aumentou-se muito a demanda por conta dos bairros que foram sendo criados ali, né? Aeroporto, né? Manuel Gonçalves, propriamente Murilo Gonçalves, na verdade, a questão ali também do Peixotas. Então, vai crescendo muito, a população vai ficando desassistida. Então, o critério que foi para vocês se formarem lá foi exatamente esse, do crescimento populacional, ou porque a UBS realmente, como diz no bom português, estava aí caindo aos pedaços? Como é que era? Essa parte realmente literal. A gente pegou situações do teto caindo, literalmente, nessa unidade. O Saúde na Hora, o prefeito sempre falou: Alan, eu gostaria muito desse programa aqui em Itaúna, é um programa que eu acho importante e vai trazer resultado. Falei, chefe, você está certo, eu acho que é um investimento importantíssimo, e partimos nessa linha do prefeito. Ele sempre levanta essa bandeira da extensão da carga horária. E ele pensa numa razão muito simples, é aumentar a oferta para quem precisa, porque você está trabalhando o dia todo, chegou em casa, seu filho está passando mal, sua esposa está passando mal, o que era o natural? E pronto-socorro, né? Então, hoje a gente está oportunizando nessa unidade já esse atendimento, isso deve se estender inicialmente para mais 2, então a gente vai ter 3 no total, ainda, acredito, nesse semestre já. A segunda ainda dentro dos 100 dias. Então, essa primeira, a gente fez esses estudos, né, os critérios eles se baseiam muito no corte populacional. Então é uma região extremamente populosa, como eu disse, que utiliza o SUS, né, que tem, pela cobertura de plano de saúde, ela é baixa, e outras regiões em estudos ainda. Então, por exemplo, agora no momento, uma região que sinaliza necessidade muito grande é aquela região do Leonane, da Várzea, do Padre Eustáquio, que também não tão SUS dependente quanto a região do Cidade Nova, mas também bastante SUS dependente lá. Então, os critérios são nesse sentido. Você precisa de ter população incorporada, uma equipe já composta, completa, para poder ofertar esse serviço. E o Cidade Nova, a gente se deparou nisso. Ele tem necessidade, mas tinha uma estrutura física absolutamente... A estrutura física não era condizente nem com a equipe, que dirá uma extensão de equipe. Então, a gente, de pronto, já o prefeito falou assim, Alan, faça o que for necessário para a gente conseguir viabilizar. E isso foi feito. Eu acho que fizemos assim, a reforma toda ficou muito menos de R$200 mil, então é uma reforma que trocou piso, que trocou toda a estrutura e o telhado da unidade, atualizamos a fiação elétrica, trocamos a parte hidráulica, adequamos a sala de vacina dentro da norma sanitária, a sala de cuidado básico que não tinha dentro dos parâmetros sanitários, agora 100% adequada. Temos outras áreas para melhorar, lá é um planejamento futuro, fazer uma ampliação para terem 2 equipes naquela unidade que comporta. Então, a gente fez essa reforma, ficou muito boa, né, por sinal, e não só no sentido estético, ali a gente deu um pouco do tom do novo visual que a gente quer para as unidades. Aqui ela é a paleta de cores padronizada, a identidade visual já padronizada. A gente entende que essa ambientação, ela faz bem para o trabalhador e faz bem para o usuário que se sente acolhido nessa unidade. Então, lá a gente já pode colocar um pouco do tempero do Mitre lá, que é realmente ele que é, Alan, eu quero um SUS bonito, eu quero um SUS alegre, humanizado, ele sempre reforça muito isso. Ele está correto em falar, não é um sanitarista técnico, mas é um sanitarista de vida. Então, ele fala com esse conhecimento nesse sentido, da gente ofertar um atendimento humanizado. Então, a gente pensou, vai abrir o Saúde na Hora naquele ambiente? De maneira alguma, esfere as premissas que o prefeito sempre defendeu. Então, a gente fez a reforma com muito carinho, ficou muito boa. Hoje, a equipe está lá dentro desses critérios, né, para atender aquela população.
e eu acho que a gente vai tentar dentro de 2025, dependendo da obra, né, como é que o andamento da obra, abrir do Peixotas. Então aquela região ela vai ficar melhor assistida, porque nós já pedimos o credenciamento da equipe, acredito que até o término da obra a equipe esteja ok, e aí a gente já tenha mais cobertura naquela região. Agora, a gente sabe, você até citou aí a questão do Saúde na Hora, né, que é um programa que começou, né, em outra cidade, com a sua gestão no outro município, que foi Divinópolis, que você trouxe essa ideia para cá, que nada mais é que estender o horário de atendimento ali, que geralmente, né, quando a gente usa um posto de saúde, uma UBS, vai até às 4, no máximo 5 da tarde, e agora você estendeu até mais tarde justamente para dar possibilidade à população que trabalha, que chega depois das 6 da tarde, poder ir se consultar, cuidar da própria saúde e ter o acesso à saúde pública sem precisar passar por constrangimentos, como por exemplo, ter que ficar levantando muito cedo, ter que ir para a fila debaixo de chuva, sol, frio e por aí vai. Então, explica como que vai ser essa Saúde na Hora e se ele vai ser expandido aí para toda a cidade. Sim, sim. O programa ele começou em 2019, salvo engano, pelo Ministério da Saúde, e ele é um pouco diferente da extensão somente de carga horária, que é promovida, por exemplo, pelo Saúde do Trabalhador, que já é um programa bem antigo, que estende a carga horária até por volta das 19. O Saúde na Hora é uma nova equipe, que ela tipo meio rende a equipe anterior. Então aquela equipe que terminou o turno dela de trabalho, entra uma nova equipe que funciona até as 22 horas. Então a gente fez isso lá em Divinópolis, a gente conseguiu bater 10 postos com essa proposta. O governo federal ele deu uma estacionada no financiamento do programa no ano passado, mas o prefeito ele assumiu essa proposta do programa, vamos com recurso próprio, vamos conseguir fazer isso aqui. Então eu entendo que essa lutar nesse sentido. Inclusive, a gente tem mobilizado com outros secretários, outros prefeitos, que o Ministério da Saúde continue e dê continuidade a esse programa, que é um programa que é sucesso. Aonde foi implantado, eles reproduzem muito bem. E lá foi uma coisa assim, que a gente já percebeu desde o início agora do funcionamento do programa, que a população está acolhida mesmo nessa questão da extensão do horário. A gente faz vacinas, consultas preventivas, consultas de idosos, consultas de rotina, inclusive algumas urgências, né, que é o caso da triagem. A gente precisa, pelo modelo posto pelo Ministério, de atender a agenda programada, que é essas pré-natal e tudo mais, e vacina. Mas também a gente atende demandas espontâneas. Isso que é com o aumento do programa e aumento da capilaridade do programa, onde a gente diminui um pouco a pressão do pronto-socorro em relação às demandas verde e azul. Então, a população que tiver com alguns problemas de saúde mais leves, não precisam ir ao pronto-socorro, eles serão atendidos nessas unidades até 10 horas da noite, de segunda a sexta-feira. Então, o programa ele reflete muito bem na atenção terciária, que no caso o pronto-socorro, à medida que ele cresce. Então é um programa assim, realmente muito bom, dos últimos tempos promovido pelo Ministério, que infelizmente está estacionado, mas o prefeito falou, vamos fazer. Então ele segue o mesmo modelo federal, porém ainda sem financiamento federal. Vale ressaltar que no posto do Cidade Nova, vocês colocaram aí já 2 equipes médicas, né? Ou seja, para dar conta da demanda, né? Como que foi isso? A população entendeu isso, abraçou essa ideia, gostou dessa iniciativa? Explica para a gente. Sim, lá ainda tem um plus a mais. A gente tem uma equipe completa, né, de médico, enfermeiro, técnico, auxiliar, temos uma recepcionista e temos um dentista, né, que o programa Saúde na Hora ele não contempla a odontologia no horário estendido, mas a gente colocou até em função da baixa cobertura de saúde bucal que tem em Quintaúna. Então a gente a população ficou muito grata, né? A equipe tem relatado, tem ganhado até uns mimos lá da população que fica realmente acolhida. E isso é muito positivo, a população acolher, porque a equipe se sente acolhida, se sente motivada para fazer esse atendimento. Então a gente dobrou a equipe lá temporariamente no início do programa para que a gente consiga absorver essa demanda. Então pessoas de outros bairros mais distantes podem usar o serviço lá durante a noite, né, para evitar ir no pronto-socorro, alguma coisa assim. À medida que o programa for se estendendo, então, por exemplo, para Deustáquio ou para uma terceira unidade,
aumenta mais a capacidade do sistema de absorver essas demandas. Então a gente espera que talvez até o final do mandato a gente consiga estender ainda mais esse programa. Agora, Alan, uma das piores coisas que tem na vida é você ser mal atendido, né? Então, seja na área da saúde, seja quando você vai comprar algo, vai numa loja, enfim. E a gente via que não se tinha uma capacitação padronizada dos agentes de saúde. E isso vocês já trouxeram também. E faz total diferença, né? Porque o mesmo agente que me atende é aquele que eu vou conseguir conversar para conseguir algum exame, um encaminhamento para outra modalidade. Então, essa capacitação também foi algo que vocês já chegaram fazendo e que faz total diferença, não é isso? Muito, muito. A gente acredita no processo de melhoria contínua. A gente tem construído um processo de governança dentro da secretaria, de realmente, eu falo que todos os coordenadores, líderes, gerentes como um todo, são potenciais secretários de saúde, então devem ter um perfil de liderança, de proatividade nesse sentido. A gente tem uma metodologia de, todas as sextas-feiras, a gente tem um encontro gerencial com esses atores. Todas as sextas-feiras de manhã a gente encontra, discute os problemas da semana, damos feedback, eu dou o feedback meu, do prefeito, o prefeito faz questão de mandar as demandas. Alan, gostei disso, acho que isso pode melhorar, isso aqui foi legal, isso não foi muito legal. Então a gente leva isso para a equipe. Essa motivação dos líderes, ela ressoa nas equipes. E uma das coisas que a gente trouxe já no início, a gente tem uma necessidade urgente de capacitar essas pessoas. Não tem como se cobrar da equipe sem ofertar treinamento para ela. Eu visitei todas as unidades, fiz questão, eu e a gerente de atenção primária, nós fizemos questão de ir em todos os postos, ver a realidade, algumas tristes, outras alegres de todas as unidades, porque também se a gente não se imergir no sistema, a gente não consegue propiciar melhoria. Então é fácil um gestor que está distante e propor melhorias se ele não sabe que é diferente. Na unidade tal precisa de uma capacitação de determinado conceito que lá precisa ser aplicado, diferente de outro. E outras capacitações de conceito geral. Então a gente já fez duas muito grandes, uma delas foi com todos os ACS, a gente quer a comunicação assertiva e não violenta. Na verdade, o que a gente entende, a pessoa que acolhe a população é o ACS. O ACS ele tem um protagonismo muito grande na saúde pública hoje, ele que busca o cadastro, ele que oferta os serviços, ele que acompanha os usuários, ele sabe a realidade comunitária daquele usuário. Então a gente realmente vai investir muito nesse personagem, porque a gente acredita que o ACS é um fator transformador e agregador de saúde. Então a gente entendeu que esse treinamento vai trazer uma bagagem muito boa dele saber ouvir e saber levar a comunicação mais assertiva para o usuário. Uma das mudanças também que a gente fez agora muito legal, que as pessoas precisavam se deslocar até o SEMO para pegar resultado de exame. Hoje o ACS entrega o resultado na casa da pessoa, sem ela precisar se deslocar para lá. Então as pessoas recebem os exames em casa, ou caso não encontre a pessoa em casa, pode buscar no posto de saúde, não precisa... Tem gente que de zona rural que às vezes pegava 2, 3 ônibus para pegar um resultado de exame, hoje ela vai receber em casa. Então, você vê o potencial fator de mudança que o ACS é dentro do sistema. E agora, ontem, a gente fez um treinamento junto com o SAMU, o SAMU ele tem o NEP, o Núcleo de Educação Permanente, a gente fez sobre urgência e emergência nas unidades. A gente tem um projeto de capacitar as equipes, que é um projeto do SAMU que chama Solidarideia. O DEA é aquele equipamento desfibrilador. A intenção é a gente potencializar, o prefeito já também ele vê isso como vanguarda de saúde e corre atrás disso, que a gente consiga implantar em todos os postos esse projeto e capacitar a nossa equipe. Então, engasgo, parada cardiorrespiratória, a equipe está de fato capacitada para responder a isso até que o SAMU chegue na unidade e faça os atendimentos e remova o paciente para onde tem que ir. Então a gente entende, vai fazer isso, vai ser uma coisa muito corriqueira nessa gestão, é capacitar, porque os nossos trabalhadores é que fazem a diferença. É a nossa equipe que faz a saúde. O gestor ele toma decisões, assume problemas, mas ele precisa dar esse retorno para a sociedade e a gente entende que é através de quem trabalha, quem promove a saúde, quem entrega a saúde são os trabalhadores. Então o mínimo que a gestão tem que fazer é capacitá-los para isso. Tá certo, então agora a gente vai para mais um intervalo. Na volta tem mais observações. Até já.
Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas CEURB realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de REURB, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas CEURB. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, luxo e super luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. De volta com observações que hoje fala sobre a situação da saúde pública aqui de Itaúna. Bom, lá, agora a gente vai falar sobre estoque de insumos da cidade, né? A gente sabe que a saúde exige de muitos insumos, né? Seja desde a luva que o médico usa até mesmo as vacinas propriamente ditas que são aplicadas na população. Como é que está hoje essa questão de estoques? Hoje a cidade consegue adquirir esse estoque com facilidade, consegue distribuir sobretudo aí para as redes, para as unidades de saúde de forma assertiva, de forma pontual? Como é que está essa questão? Sim, é um outro enorme desafio da saúde pública de Itaúna é a farmácia. A gente tem uma única unidade, o prefeito já anunciou a segunda unidade do Dr. Ovídio, a gente já está começando as reformas locais lá para que ela aconteça essa realidade, a gente ampliar a segunda unidade de atendimento. Então, a assistência farmacêutica, a gente percebe ela muito precária. A gente vai precisar, além de capacitar, aumentar o quantitativo de pessoal, de farmacêutico, de profissionais, para atender melhor essa população, que tem uma necessidade muito grande. O Sistema Único é uma garantia constitucional, direito ao medicamento, à assistência farmacêutica, mas a gente tem desafios de abastecimento muito grandes, inclusive é importante a população entender o que é responsabilidade do município e o que é do Estado. Então, você pensa, por exemplo, vacinas, ela é distribuída pelo Ministério da Saúde através do PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, e em uma cadeia logística ele abastece o Estado, dentro da rede Frios, ele abastece as unidades regionais de saúde do Estado, e os municípios buscam essa vacina lá. Então, o município não compra vacina, o município recebe a vacina transferida pelo ente estadual, comprada pelo ente federal, que é o Ministério. Então, a gente percebe, por exemplo, a varicela é uma vacina que nós estamos com ela em falta há quase 2 anos. A gente teve um problema de abastecimento, por exemplo, de insulina, que é do componente especializado e ficou em falta no mercado quase 1 ano também. Então, você pensa aí, ter que comprar, isso gera judicialização no sistema. O que a judicialização produz? Um excesso de gasto. Então, o que você compraria regularmente do fornecedor por um preço X, na judicialização, você tem que comprar a qualquer custo. Então, você vai e busca no mercado, às vezes, 3, 4 vezes o valor que você compraria. Então, dava para comprar mais insulina, você vai comprar uma só. Então, o sistema ele tem esses desafios muito grandes da própria capacidade produtiva, de atender a necessidade do Brasil. Então, a gente vê, por exemplo, a vacina da dengue,
que de público a ministra já assumiu que o laboratório não tem capacidade para abastecer a demanda do Brasil, então teve que racionalizar e a gente herdou os números epidemiológicos da gestão anterior, o que acabou deixando Itaúna de fora do abastecimento. A gente já se debruçou em cima da vigilância, tem reestruturado a vigilância no sentido desses dados serem mais reais e fidedignos, para que Itaúna volte ao rol de elegíveis para receber a vacina. Então, a gente está trabalhando insistivamente em cima desse problema, mas você pega, por exemplo, a assistência farmacêutica, tem desafios até do ponto de vista de decisão. Tem insumos, então, por exemplo, leite, medicamentos para tratamentos mais de crônicos, algumas síndromes específicas, ou mesmo oncologia, em que pensa, a pessoa, no senso comum pensaria assim, vamos estocar muito para não faltar. Aí você pega, por exemplo, uma dieta que custa aí em torno de 40 mil mês, 50 mil mês, e infelizmente o paciente vem a óbito. Essa dieta ela é específica para aquela pessoa. Se ela tomou 5 mil daquela dieta, são 45 mil reais que vai para o lixo. Você não pode utilizar essa dieta com outra pessoa. Medicamento oncológico, a mesma coisa. Você compra um medicamento que às vezes a caixa custa 50 mil reais. Você vai estocar um medicamento desse, esse medicamento perde, porque aquela pessoa veio a falecer ou melhorou, né, e não vai precisar mais. Alguns medicamentos não podem ser prescritos para outra pessoa. Eu não aproveito aquele medicamento para outra pessoa. Né? Então, esse medicamento ele é específico. Então, o estoque desse medicamento, do ponto de vista de gestão, é um risco gigantesco. Você pode ter perdas milionárias com estoques assim. Então, é feito um dimensionamento, um estudo epidemiológico, para que aqueles produtos, aqueles itens mais caros, mais onerosos, sejam adquiridos na medida epidemiológica, na medida que a população precisa, para que não tenha perda, porque, como eu disse, a saúde ela não tem preço, mas tem custo. E o recurso da saúde não é tão vultuoso quanto se imagina. O SUS é gigantesco, o orçamento é gigantesco, mas o custo é ainda mais gigantesco. Agora, Alan, a cidade recebeu ano passado, assim como outros municípios, o Vacimóvel, né, que é uma ambulância, aliás, uma van que é equipada ali com freezer, né, com todos os equipamentos ali que se precisa para poder se vacinar as pessoas. Então, esse Vacimóvel, quando você chegou, parece que estava mais parado, agora realmente está levando as vacinas aí para as áreas mais remotas aqui do nosso município, seja para os distritos rurais ou para aqueles bairros ali que não tem uma UBS tão perto. Então, como que está a atuação do Vacimóvel? E já nessa pergunta eu vou te fazer o seguinte: hoje há muita resistência das pessoas em se vacinar. Como que você percebe essa situação aqui no município? Porque a pessoa também não se vacinando já é porta de entrada de outras doenças que vão parar lá no Hospital Manuel Gonçalves, que vão parar lá na UBS, que vão parar lá no pronto-socorro. Então, como que está essa questão aqui na cidade? Isso mesmo. A gente, o prefeito de pronto falou, Alan, nós temos que fazer o Vacimóvel rodar. Falei, claro, prefeito, vamos correr, a gente de pronto já adequou, aqui em Itaúna não tem uma equipe extramuro, é uma estratégia que a gente trouxe do município de Divinópolis também para cá, uma ideia da gente conseguir uma equipe dedicada exclusivamente à vacina. O que é extramuro, pessoal? É aquela vacina que sai do posto. Aquela vacina que vai nas empresas, que vai na zona rural, que vai para outros locais fora da unidade. Então, a gente está contratando uma equipe exclusiva para isso. O Vacimóvel ele vai estar todos os sábados na Praça da Matriz. A gente já conseguiu, salvo engano, 80 pessoas vacinadas num sábado de manhã. Você potencializa isso aí por 4, se a gente for nessa frequência, 4 vezes 8, 320 pessoas vacinadas no mês. Coloca vacinação e medalha no ranking. Bronze, ouro e prata. Então, não conseguiu nem o bronze. A gente não ficou nem em terceiro lugar em cobertura vacinal na macro. Então, é um desafio tremendo nosso a gente alcançar, bater essas metas de cobertura, porque você disse muito bem, a vacina salva vidas sim. A vacina ela evita que as pessoas tenham agravos muito sérios. A própria influenza, eu tomei a vacina da gripe, mas continuei gripando. Mas não teve pneumonia, não se agravou, não teve que ir para o pronto-socorro, não teve que internar. Então, assim, a vacina, ela minimiza o agravo e a pessoa, eu acho que um pouco dessa loucura anti-vacina, porque eu acho que o termo é esse, é muito voltada no sentido, às vezes, da polêmica da Covid, enfim, e isso se estendeu a vacinas de notório saber coletivo que extirpou doenças da face da Terra.
e que agora está nos assombrando em voltar, pólio, né, sarampo, doenças que não se falavam mais, cogitava mais o retorno dessas doenças. Então, é preciso que a população entenda que as vacinas são seguras e que se deve manter o calendário atualizado, que as pessoas devem buscar a vacina para evitar os agravos. Eu fico, assim, é um temor, fico imaginando, uma pessoa com pólio em 2025 é inadmissível do ponto de vista de tecnologia. A pólio é uma doença que já tinha sido erradicada do Brasil e agora teve em risco de voltar por causa que a cobertura estava baixíssima dessa vacina. Então a gente pensa aí, na primeira infância, essas crianças não foram vacinadas, estão expostas numa viagem ou num contato com um país que não tem campanha de vacinação, pode adquirir esse vírus e essa bactéria e trazer para cá. Então é muito importante essa blindagem imunológica da população para que a gente não sobrecarregue o sistema. Então a vacina, de um modo geral, ela tem que ser uma prioridade do gestor. A gente tem que traçar estratégias como o Vacimov. O Vacimov é uma política de Estado, né? A Secretaria de Estado da Saúde, ela junto através dos consórcios, né, que atuam nas regiões, fez o repasse do recurso para que os consórcios adquirissem o veículo e municípios de maior porte, como é o caso de Itaúna, adquirirem um veículo próprio para que consiga. E os outros municípios que não adquiriram o próprio, tem no consórcio para fazer essa cobertura dessa região. E Itaúna tem o veículo, a gente deparou ele realmente com a situação que ele estava obsoleto, subutilizado, digamos assim, e já estamos trabalhando nessa questão. O prefeito enfatiza muito a questão do vacimóvel ir aonde a população está, então a gente vai trabalhar muito com a campanha de vacinação nas empresas, a gente vai nas zonas rurais, de fato levar a vacina no povo. Se o povo não vai à vacina, a vacina vai até o povo, para que a gente consiga realmente assim, colocar Itaúna minimamente em níveis acreditáveis de segurança imunológica. Agora, Alan, a gente vê em outras cidades parcerias com escolas, né? Pará de Minas aqui pertinho, a gente teve as pessoas, né, a equipe da vacinação indo até as escolas, nas empresas também. Aqui em Itaúna isso já é feito ou começará a ser feito, ou seja, o convênio aí com a Secretaria Municipal de Educação, com as empresas também, né? Às vezes as indústrias aqui também da nossa região, porque na verdade um funcionário que deixa de trabalhar porque ele adquiriu uma doença por falta de vacina é um absurdo, né? Porque a vacina está no posto para ser vacinada, para ser aplicada na população. Então a gente tem que também juntar forças, porque somente o poder público não dá conta de tanta coisa, né? Na saúde coletiva, a gente trabalha muito com o conceito de promoção da saúde, né? Ou seja, educar a população em todos os aspectos da saúde, seja na prevenção como no cuidado. Então a gente estimula muito o autocuidado, por exemplo, o diabético, dele monitorar a sua glicose, evitar a alimentação, fazer a alimentação correta, tomar o medicamento na hora correta e inclusive a vacina, né, de tomar esses cuidados. Então a gente percebe, por exemplo, que essa estratégia do extramuro, que a gente vai estar contratando equipe e vai intensificar, é uma estratégia que já tinha, mas de uma maneira um pouco mais incipiente. A gente vai intensificar isso. É um case também que a gente está trazendo de fora para cá. A gente publicou um artigo, inclusive, no CONASEMS sobre a vacinação extramuro, que a gente alcançou, assim, proporcionalmente um período curto de 6 meses, um crescimento exponencial que, se você fizer uma comparação de um período de quase 5 anos, não teve aquele crescimento daquele período. Então, ou seja, está comprovado cientificamente e estatisticamente que a estratégia do extramuro comove mais a população. Né? Então, continua tendo as vacinas nas unidades, mas é preciso ir. E você fez uma analogia muito interessante, essa questão, por exemplo, a parceria intersecretarias, tanto com a educação e com o desenvolvimento econômico, né? Porque ir nas empresas, o programa o PCMSO dessas unidades sofrem muito com ausências e falta de autocuidado dos trabalhadores nessas empresas. Então, ter o calendário de vacina atualizado, fazer consultas periódicas, é ter um trabalhador saudável, produtivo, gerando riqueza para a cidade, olha para você ver. Então, a gente está falando aí de uma interface da saúde com o desenvolvimento econômico. Ok, Alan, agora a gente vai para o nosso último intervalo. Na volta tem a parte final do nosso programa. Até já.
Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. O seu melhor momento tem endereço certo. Conheça o Motel Ibiza. Suítes Standard, Dance, luxo e super luxo. Quartos climatizados e super higienizados para garantir uma experiência inesquecível. O romance fica ainda mais no ar com a suíte super luxo, com amplo espaço e ainda teto panorâmico. O Ibiza conta também com cozinha 24 horas, com cardápio variado e diversas bebidas. Motel Ibiza, o lugar certo para seu melhor momento. Rodovia MG 431, entre Pará de Minas e Itaúna. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas Seurb realiza todo o processo, desde topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Praminas realizou o sonho da escritura de dezenas de moradores de São José da Varginha. Praminas Seurb. Ligue 3246-9702 ou 99669-1755. De volta com observações que hoje fala sobre a situação da saúde pública aqui de Itaúna. Bom, Alain, é claro que a gente não poderia deixar de falar, né, sobre uma situação muito complicada que a gente vem vivendo ao longo dos últimos anos, que é a questão da dengue. Entra ano, passa ano, os índices da dengue continuam muito altos, muito por conta também da negligência da população, mas também às vezes por uma má conduta também do poder público. Em Itaúna, segundo o último levantamento rápido aí de infestação do Aedes aegypti, que é o Lira, mais de 8% de infestação aqui na cidade. Em alguns bairros aí pode ter chegado para mais. Explica para a gente, então, como está sendo lidar com as arboviroses. Quando a gente fala arbovirose, são essas doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Dengue, zika, a tal da chikungunya também, que está sendo pior do que a dengue também. Como que está sendo isso aqui na cidade? Então, a gente se deparou com uma situação. Quando a gente assumiu, a gente estava indo num ano subsequente a maior epidemia de dengue da história do Brasil, né, que foi 2024. A gente viu números absurdos, seja de mortalidade, seja de número de casos. Aqui não foi diferente. Então a gente tinha uma expectativa que poderia eventualmente ter uma onda semelhante a de 2024. Ela veio menor, porque isso é consequente, porque que a gente pode atribuir é que a população, a dengue, ela tem uma vinculação direta com a população. A população, de fato, é a maior responsável pela proliferação da doença, o maior avanço da doença é a população. O poder público, ele entra muito mais com uma responsabilidade de resposta assistencial e controle emergencial do que, de fato, aumento da doença. A gente pega o Lira, por exemplo, que deu alto aqui em Itaúna, mas a gente pega, quando se aprofunda no Lira, o principal foco é vaso de planta, ralo, reservatório, garrafa e tal, no quintal. Então, assim, não é o poder público que está guardando água parada no quintal, é o cidadão. Então, é preciso, inclusive, ser um pouco mais enfático em relação a isso, para que a população entenda que, sem ela, o poder público não vai conseguir exaurir a dengue. É preciso que a população entenda que é uma atividade diária. Você escova o dente, você come arroz com feijão, você toma banho todo dia. Olha o seu quintal, você não tem reservatório. Crie este hábito de saúde coletiva. É um hábito que vai trazer benefícios para você e para toda a sua vizinhança. O mosquito, ele tem uma característica de um ciclo de 5 a 10 dias. Então a gente está falando de um mosquito que o fumacê resolve. O fumacê vai matar o mosquito voando, né? Mas
O mosquito crescendo no seu quintal não vai morrer. Então, para cada mosquito morto, você pode esperar aí uma ninhada enorme no seu quintal enquanto o reservatório estiver lá. Então, enquanto o poder público, nós estamos intensificando essa fiscalização. Os agentes, um benefício de Itaúna, a gente tem uma equipe maravilhosa, extremamente capacitada, jovem, uma equipe muito jovem, fiquei impressionado. Então, a gente com muita disposição, com muita vontade de fazer, isso a gente nota assim, nos encontros que a gente teve com ele. Eu tive 2 reuniões com os ACEs, e as 2 reuniões eu percebi bastante entusiasmo por parte deles em fazer o trabalho, e tem feito. Só que a sensação de enxugar gelo é muito grande. Você pega as equipes de ACEs, por exemplo, eles vão num quarteirão, juntam milhares de sacos de lixo, de garrafa jogada na rua, de tampinha de coisa jogada em lote vazio. Então, tem que multar quem é lote abandonado. É uma iniciativa a multa, mas de fato, quem jogou o lixo no lote vazio não tem como multar, ela passou e jogou. Então, existe uma questão muito cultural na erradicação da dengue. A gente precisa que a população de fato entenda. Nós vamos intensificar ações de educação, vamos intensificar ações de fiscalização, inclusive, eventualmente, aplicação de penalidades para quem desobedecer, mas, acima de tudo, a principal ação é a população entender que sem ela o poder público não vai conseguir resolver. Agora, sem o poder público também, com o poder público entrando nas casas, né? Porque a recusa de se deixar, né, um agente de saúde entrar dentro das residências é gigantesca, né? Muito. É a principal queixa dos ACEs. A gente tem pegado na média de 60% ou mais imóveis fechados. E quando a gente mostra no relatório imóvel fechado, a gente pergunta, mas estava fechado só? Eu falei assim, não, a gente chamou a pessoa, a gente viu que a pessoa estava lá e se recusou a abrir a porta para a gente. Então, assim, a população tem que entender, já que ela não está resolvendo, mas que pelo menos autorize o poder público, né, a ajudá-la nessa tarefa de eliminar os reservatórios. A gente tem recebido denúncias, tem aberto muitas diligências em cima dessas denúncias e buscando tentar agir naquele local para resolver. Mas é importantíssimo isso que você falou, a população precisa fazer a parte dela, seja cuidando do seu quintal, seja deixando o poder público trabalhar. Agora, vale ressaltar também que os agentes sabem de pontos que às vezes as pessoas nem imaginam que aquele mosquito vá se proliferar, né? Como, por exemplo, ali a questão daquelas gavetinhas atrás das geladeiras, né? A questão de ralos abertos, ou então também, em algumas situações, a pessoa tem ali um porão, tem às vezes um cômodo que fica mais fechado, mas que ali choveu e teve uma goteira que caiu ali. Então, assim, são várias situações que às vezes as pessoas nem estão atentas para isso, mas o ACS ele é capacitado para isso, né? Isso, eles são capacitados, eles trabalham com essa expertise já aí focado naqueles locais. Então, por exemplo, faz uma estatisticamente naquela região, o principal reservatório é caixa d'água, ele vai ter mais voltado para aquilo. E uma iniciativa nova, aqui em Itaúna também já está funcionando, que é o drone, que através de uma resolução também do Estado, Itaúna tem um veículo, né, como é que é? VANT, né? VANT, veículo aéreo não tripulado. Então a gente tem também aqui, ele sobrevoa as regiões e detecta áreas onde o ACE não teria acesso. Então, por exemplo, fundo de lote, grandes áreas que a gente chama de ponto estratégico. A gente aumentou alguns pontos estratégicos que antes não eram ponto estratégico e virou, porque realmente a gente viu que passou por um período que tem muito foco. Esses pontos têm um foco diferente do poder público, porque a gente sabe que são historicamente maior causadores de proliferação do mosquito, e aqui já está rodando essa tecnologia. Com o georreferenciamento a gente vai poder tomar decisões melhores. Então, vamos dizer assim, a gente pega o exército e coloca o exército na frente que precisa agir. Então, esse levantamento feito pelo drone, pelo consórcio aqui da região, o SMAP, a gente consegue ir nesse local e ter uma resposta melhor. Então, são iniciativas modernas, né, novas. Essa semana chegou 3 veículos aqui em Itaúna, eles ficaram aqui como somente um ponto de apoio, mas são veículos que vão atender toda a macro-região, que são fumacês, né?
que é aquele último estágio do ataque especificamente ao mosquito voando, porque somente o Estado que emprestava o Fumacê para os municípios. Então o Estado vai continuar emprestando, mas fez um aporte financeiro para aumentar o número de Fumacê. A gente já recebeu esses veículos, eles estão na secretaria, mas eles não são da secretaria, eles atendem Itaúna e região. Então a gente tem várias estratégias para atacar a dengue aqui, se Deus quiser no futuro, com a ajuda da população, a gente diminuir esses números ainda mais. Bom, Alan, nosso tempo está acabando. Aquela pessoa hoje que tem alguma dúvida, quer acessar ali a Secretaria de Saúde, né, quer conversar sobre alguma situação, alguma demanda, como que está hoje o acesso da população à Secretaria e, claro, ao secretário? O prefeito Gustavo Mitra, ele tem uma pegada muito aberta, né? Ele é um prefeito muito acessível à população, é um perfil dele e é um perfil que nós temos levado isso para a Secretaria de Saúde também. E então a gente é uma secretaria hoje muito aberta, a população me acessa muito fácil lá. Eu sou filho da terra, então tem muita gente que já me conhece, acaba ficando fácil o acesso. Mas hoje o principal meio de comunicação são as redes sociais. A rede social da prefeitura capta toda essa demanda, nos repassa, né? A gente tem a ouvidoria da saúde também, que capta essas demandas e são tratadas e respondidas, mas hoje o que a gente percebe estatisticamente, o Instagram da prefeitura é realmente a maior porta, né, de demandas da secretaria. A gente está de braços abertos para acolher essas demandas e ninguém tem compromisso com o erro. A gente quer acertar e quer buscar melhorar, então ouvir a população que usa o sistema é primordial para essas mudanças. A gente fez uma mudança recente, se você me permite falar do fluxo da atenção primária, que houve uma refratariedade de alguns cidadãos. Eu preferia o jeito antigo, o jeito de chegar de manhã, fazer fila na porta e por ordem de chegada ser distribuído aquelas filas. Então, assim, a gente tem uma maioria esmagadora que reclama que nunca teve acesso. Então, a gente percebeu nos estudos para tomar essa decisão que a gente tinha usuários que, numa semana, ele foi 4 dias atendido. Ele foi consultado segunda, terça, quarta, então, porque ele chegou todo dia primeiro. Então, o SUS não é organizado por fila, por ordem de chegada. O SUS é organizado na necessidade do usuário. Na demanda, né? Na demanda. Então, o mais grave é atendido primeiro, né? Então, a gente abriu a agenda. Hoje, o cidadão então, pode ir qualquer horário na unidade e, naquele horário, ele agendar o atendimento dele se não for urgência. Como qualquer consultório particular ou de plano, você não liga e agenda a sua consulta, a atenção primária é da mesma maneira, você vai a qualquer horário. Então, o Instagram da prefeitura, ele tornou esse canal muito próximo da população. Então, tem muita queixa, mas tem muito elogio também. Muita gente parabenizou o prefeito por essa mudança, da gente realmente promover mais acesso. As pessoas hoje, eu trabalho, eu estou indo no meu horário de almoço, olha que agora eu consigo ir no meu horário de almoço no posto e marcar, às vezes para daqui 15 dias, às vezes para daqui 1 mês, mas está lá agendado a minha agenda. Então, até a pedido do prefeito também, nos próximos dias a gente vai lançar o WhatsApp Business lá da secretaria, onde o usuário vai receber uma mensagem com confirmação de consulta na atenção primária e na atenção especializada, e ele vai confirmar ou não se vai, porque é um outro problema grave. A gente tem, por exemplo, falta de consulta de neuropediatra. Então, assim, a pessoa tem que ter o compromisso de ir, né? E que se não vá, que pelo menos avise que não vá, para que a gente oportunize essa agenda para outro cidadão. Então, a gente deve entregar esse produto aí para os próximos dias. Então, o cidadão mantenha seu cadastro atualizado nos postos aí, que o principal contato com a gente vai ser o WhatsApp e telefone aí com vocês também. Tá certo. Então, Alan, muito obrigado pela sua presença e quais são as suas considerações finais ao nosso público? Então, agradecer, a gente está ainda no início da gestão, a gente tem muitos desafios ainda pela frente, mas é uma cidade que eu amo muito, é a minha cidade natal, uma cidade que é minha terra, né, onde eu sou criado, sou lá do Garcias, então é uma cidade que eu tenho muito amor, estou aí no Sistema Único de Saúde há quase 20 anos de formação, me doei ao SUS todo esse tempo, tenho verdadeira paixão e vocação pelo Sistema Único, e quero muito devolver o meu conhecimento para a cidade. Eu acho que um filho tem que devolver para sua mãe os proventos da vida, né? Eu acho que o que eu posso trazer para Itaúna é um pouco do que eu aprendi na minha trajetória.
A população, espero que vai ser muito bem assistida, porque o prefeito é um prefeito que quer humanizar a saúde, isso é primordial. A gente ter essa humanização onde as pessoas sorriem quando chega no posto de saúde, os trabalhadores sorriem acolhendo essas pessoas e que, se Deus quiser, teremos dificuldades, passaremos por alguns problemas, seja de ordem orçamentária, seja de ordem cultural, mas podem ter certeza que o prefeito quer o melhor para a cidade, nós queremos o melhor para a cidade, no intuito técnico e objetivo do resultado para a saúde. O foco nosso é resolver os problemas de saúde. Tá certo, então, Alan, muito obrigado pela sua presença, boa sorte aí, né, para os próximos tempos, e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você também pode mandar pelo WhatsApp 37999933060. Você, empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco nesse mesmo telefone, você fica por dentro dos planos comerciais perfeitos aí para o seu negócio. Bom, você que está aí com o YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver alguma novidade, você será um dos primeiros a ser avisado. Já você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Semana que vem, estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!